E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para deixar você cada vez mais afiado, capacitado, sagaz, obstinado e muito em breve aprovado no próximo certame do CBM. Muito bem-vindo, esse é a missão 193. Para você que não me conhece, eu sou o professor Alessandro, professor de Biologia. E hoje aqui a nossa missão, mais uma vez, é gabaritar itens. Deixar você cada vez mais capaz de passar por cima de qualquer obstáculo que a biologia possa trazer para você em qualquer certame do Brasil. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, vamos aí começar o trabalho do dia. Bem-vindo à missão 93 mais uma vez, galera. Vamos aqui hoje gabaritar o nosso 12º simulado. Então você que fez todos os simulados, acredite. Você que assistiu todas as nossas videoaulas, você que esteve comigo no presencial, ou que assistiu as minhas aulas, saiba, você está pronto. Cai para dentro, deixa a prova chegar e quem tem que ter medo é ela. Tem que ter medo de você, que você vai passar por cima de todos os itens. Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, questão de número 36. A questão 36 nos diz o seguinte: os protozoários são organismos unicelulares e microscópicos que possuem papel fundamental em diversos ecossistemas e ciclos biogeoquímicos. Isso vale para bactéria, isso vale para fungo, isso vale também para os protozoários. Alguns deles são conhecidos por causar doenças em humanos e outros animais, sendo considerados patogênicos, vem do grego patos, mal, malefício, ruim. Desde a antiguidade, esses micro-organismos intrigam a humanidade e foram objetos de estudos e pesquisas que nos levaram a compreender suas funções e importância na natureza. É um bate-papo falando dos protozoários, que são importantes do ponto de vista ecológico, mas são preocupantes do ponto de vista de saúde pública. Pois bem, vamos ao comando da questão. Qual é o agente transmissor do protozoário que causa a doença de Chagas? Só para lembrar, o cara que é o nosso agente etiológico é um tal de Trypanosoma cruzi. Então você tem uma tripinha, corpo do bicho, um flagelato. Em homenagem a Oswaldo Cruz, que ajudou o Carlos Chagas, o nome latinizado do cruz ficou cruzi. O Trypanosoma cruzi é o nosso agente etiológico. Ele é o cara que causa a doença de Chagas. No entanto, esse cara tem um agente transmissor, que, portanto, é o nosso vetor. O vetor da doença de Chagas é um carinha chamado Triatoma infestans. Nomes científicos estão sempre grifados, destacados, sublinhados ou negrito. Quem é o Triatoma infestans, Alessandro? Não é o mosquito, ok? Apesar dele ter 3 pares de pata, ou seja, 6 patas, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas, um aparelho sugador. Um mosquito também tem isso, mas esse cara não é mosquito. Esse cara tem asas que são diferentes das asas do mosquito. Esse cara tem um exoesqueleto muito mais robusto, mais escuro, muito mais endurecido, o que dá para ele uma proteção muito maior. Bom, esse cara não é um carrapato. Carrapato tem pequenas dimensões, vai sugar o sangue, mas não vai transmitir esse protozoário. Não é uma pulga. A pulga pode te transferir, na verdade, te contaminar, te infeccionar, geralmente com uma bactéria. Não é o caramujo. O caramujo, na verdade, é um hospedeiro intermediário de um verme. Esse verme é o Schistosoma mansoni, que vai te causar xistose, ou esquistossomose, ou barriga d'água, ou menino do buchão. Bom, o que é que transmite a doença de Chagas? O barbeiro, também chamado de chupança. É ele o nosso Triatoma infestans. E aí fica a dica. Você que tem aí o seu smartphone, galera, você que está com o seu smartphone aí, depois entra na sua lojinha de aplicativos e instala a ferramenta chamada de TriatoKey. TriatoKey é um aplicativo que foi desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, ou Fiocruz,
que é interativo, não precisa de internet depois que você o instala, e ele te permite identificar se um bicho que você encontrou é um barbeiro. Segundo, se o barbeiro que você encontrou é uma das espécies vetoras da doença de Chagas. Ele te mostra fotos, te mostra esquemas, é um aplicativo bem legal, intuitivo, fácil de ser utilizado, e vale lembrar que o barbeiro, que é o Triatoma em Festas, é encontrado em boa parte do território nacional. Então eu vou encontrar esse cara lá no bioma, né, Floresta Amazônica, vou encontrar esse cara no bioma Cerrado, vou encontrar esse bioma, vou encontrar esse, né, barbeiro, que é o transmissor do protozoário, no bioma Mata Atlântica, eventualmente também na Caatinga. Então é importante ter uma ferramenta, na falta de um biólogo de plantão, para que ele identifique, olha, é o barbeiro, não é o barbeiro? O aplicativo salvaria você dessas dúvidas cruéis. Então fica aí a dica, galera. Pois bem, avancemos para o item de número 37. O item 37 nos diz o seguinte. Olha aí que bacana. Sinais e sintomas da dengue clássica. Manualdasaude.com. Dor nas articulações e nos músculos. Sintoma clássico. Manchas na pele. Então você tem aí vários pontinhos vermelhos que podem aparecer. Não é um sintoma obrigatório. É um sintoma comum. Pode aparecer ou não. Dor de cabeça. Esse é um sintoma clássico. Náuseas e vômitos. Não necessariamente é um sintoma que se manifesta. A náusea com uma frequência maior. O vômito com uma frequência menor. Mas pode estar presente. Cansaço e falta de apetite. Você vai ficar prostrado. E febrão. Então aqui eu tenho um conjunto de sintomas da dengue clássica. Pois bem, vamos então para a questão propriamente dita. Essa doença é transmitida. Bom, aí nós vamos para as nossas opções, que chegam a ser engraçadas. Item A, pelo ar. Opa, olha só, entrou alguém com dengue aqui nesse estúdio, tossiu, espirrou, liberou um flapos, né? Liberou aqui uma carga gasosa, eu entro aqui na sala, me contamino com dengue. Só que não, né, galera? Pedi para parar, parou. Nada a ver essa parada. O item C diz por água contaminada. Então, peraí, vou pegar aqui um copinho d'água. Eita, essa água estava contaminada. Estava com fezes, estava com uma contaminação. Pega dengue. Não, você não pega dengue pela ingestão. Está errado o item C. Item D, por alimentos contaminados. Vou comer uma maçã, um biscoito, vou comer a carne. Tem o vírus da dengue lá? Não, galera. Item E, por contato da pele com as larvas. Caramba, hein? Dengue agora é causada por verme. Tem a larva da dengue. Pelo amor de Deus, hein, galera? Pelo amor de Deus. Sai dessa. Dengue é uma doença que tem um agente vetor. Agente, portanto, que é transmissor. Mosquito do gênero Aedes. Geralmente o Aedes aegypti. Aí eu posso ter o Bopictus, posso ter outras espécies envolvidas, mas é um mosquito. Portanto, a letra B de bola é a nossa marcação, galera. Não dá esse mole. Então tá aí, questão número 37, letra B é, portanto, a nossa marcação. Avancemos. Partiu questão de número 38, galera. Temos aí um testiculão. Esse testiculão nos diz o seguinte, galera. Muito bem. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde, OMS, né, criou a iniciativa I-2020, que tinha como objetivo dar suporte a 21 países, 7 na América Latina, 5 na África e 9 na Ásia, para que alcançassem a marca de 0 casos de malária até 2020. Recentemente, a entidade divulgou um relatório mostrando o resultado da operação. Entre as nações analisadas, o Brasil não estava na lista, mas falaremos dele adiante. 8 relataram 0 casos em populações indígenas, que correm um risco maior de serem infectadas nesse período. Belize, Cabo Verde, China, Irã, Malásia, Argélia, El Salvador e Paraguai. Pois bem, diante deste contexto, avancemos para o nosso item. Sobre a malária, podemos afirmar
que é uma doença caracterizada. Então, peraí, a palavra malária, inicialmente, foi traduzida em maus ares. Porque acreditava-se que eram os ares daquela região, estamos falando da região norte, os responsáveis pelo surgimento daqueles sintomas. Do febrão, do mal-estar, o indivíduo prostrado, um suador danado, vou morrer, não vou morrer, vou morrer, não vou morrer. Então, acreditava-se nisso, né? Que eram os maus ares da região. Então ele quer saber o que caracteriza a malária. Eu acabei de falar. O item A diz, pelos picos febris, em horários bem delimitados. Peraí. O agente causador da malária é o protozoário. Esse protozoário entra na sua corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, o plasmódium, que é o protozoário, ele entra dentro da sua hemácia. Tudo bem, ele passou pelo fígado antes, depois ele volta para a corrente sanguínea, entra na hemácia, o que ele faz? Incha a hemácia, pum, explode, porque ele se multiplicou. Quando ele explode a hemácia, ele libera toxinas. São elas as toxinas, as responsáveis pelos picos febris. Tá, mas as toxinas são liberadas quando a hemácia explode. Mas a hemácia explode quando acontece um ciclo reprodutivo completo daquele protozoário. Então existem horários bem delimitados. O que diferencia um tipo de malária do outro é justamente o horário. Você tem picos febris que acontecem ou a cada 48 horas, ou a cada 36 horas, ou a cada 72 horas. Portanto, a letra A já atende plenamente ao nosso comando, já é, portanto, a nossa resposta. Vamos ler as demais? Letra B. Pela transmissão devido à ingestão de água contaminada. Não, galera, para com isso. Você não vai beber nada contaminado aqui, não. Malária se dá por picada. Mosquito, fêmea do gênero Anopheles. É ela que vai, portanto, aí levar a contaminação. Não é a letra B, portanto. Letra C. Pela impossibilidade de prevenção. É lógico que dá para prevenir essa doença. Vou usar telas de proteção, vou usar mosquiteiro, vou usar um repelente, vou tentar eliminar os criadores do mosquito. Pedir para parar a parede, tá tudo errado. Entender? Pelos fortes sintomas musculares ligados à contração excessiva causados pela bactéria. Eita, lascou foi tudo. Bactéria não causa malária. Malária é uma doença causada por protozoário. Não é uma bacteriose, é uma protozoose. E a doença que vai te causar paralisia muscular é a tetania, que a pessoa contrai e fica ali travada. Você até poderia ter uma outra bactéria, que é prima da do tétano. A do tétano é o Clostridium tetani. Tem uma prima dela, que é o Clostridium botulinum, que causa o botulismo. Mas não é bactéria, não tem a ver com a parada muscular aqui não. Não dá esse mole. Sobrou-nos o item E, como mais uma opção, pela ausência de tratamento. Para, gente. Você vai tratar malária com uma tal de cloroquina. Aí sim, galera. Você que tem massa encefálica funcional, você que é bem informado, você que acredita na ciência, você que lê fontes seguras, você que não fica aí nem acreditando, nem propagando fake news, você que acessou um site da Universidade de Campinas, a Unicamp, da Universidade de Brasília, a UNB, da Universidade de São Paulo, a USP, você que acessou o site da Universidade de Johns Hopkins, você que entrou em sites de universidades confiáveis, Harvard, Yale e várias outras, lá você vai encontrar uma informação que a cloroquina e a hidroxicloroquina vai matar protozoário, galera. Mas ela é extremamente tóxica, podendo inclusive ferrar o seu fígado. Então você usa hidroxicloroquina para curar-se da malária. Você não fica imune, porque você não produz anticorpos. Mas a hidroxicloroquina te permite um tratamento. O item E fala que tem ausência de tratamento. Está tudo errado. Portanto, questão do número 38, letra A, é, portanto, a nossa marcação, galera. Avancemos. Segue o baile, galera. Vamos para a questão de número 39. A questão 39 nos diz o seguinte. Organização Mundial da Saúde patrocina pesquisas sobre o controle da esquistossomose. Olha aí que beleza, menino do buchão. Barriga d'água.
Pesquisa desenvolvida pelo Instituto Oswaldo Cruz IOC avalia a utilização de escolas como base operacional para ações de controle da esquistossomose e das geoeumintoses, geoterra-eumintoses, doenças causadas aí por vermes, em áreas endêmicas, ou seja, áreas que sempre tem um número X de indivíduos contaminados com aquela patologia. O projeto piloto, patrocinado pelo Departamento de Doenças Negligenciadas da Organização Mundial de Saúde, está sendo desenvolvido num município representativo em Pernambuco. A iniciativa poderá ser decisiva para alcançar a meta global de diagnosticar e tratar a infecção por Schistossoma mansoni, que deveria estar sublinhada em nome científico, ou estar em itálico, ou ainda estar aí em negrito, e geomintos em ao menos 75% das crianças em idade escolar até 2010. A OMS estima que mais de 300 milhões de pessoas sofram das formas graves dessas eumintoses em todo o mundo, o que resulta em mais de 150 mil mortes anualmente. As infecções eumínticas também prejudicam o desenvolvimento físico e mental na infância e adolescência, com consequências negativas para o desempenho escolar e o desenvolvimento socioeconômico. A esquistossomose é uma doença que tem no ciclo do verme que causa um hospedeiro animal invertebrado, pertencente ao grupo dos... Olha aí, galera, questão muito boa, texto gigante, tá? Mas pode aparecer no certame um texto muito grande, que não necessariamente te conduz à resposta. Temos uma doença cujo ciclo é heteroxeno, ou seja, tem dois hospedeiros. Eu tenho um hospedeiro definitivo, no qual acontece reprodução sexuada, e existe um outro hospedeiro, chamado de hospedeiro intermediário. No hospedeiro intermediário acontece uma outra reprodução, a chamada reprodução assexuada. A grande questão aqui é esquistossomose. O verme adulto vive no nosso fígado. Macho e fêmea rolam o sapé-caiaiá, tchaca-tchaca na buchaca. Tem fecundação. O homem, portanto, é o hospedeiro definitivo. Eis então que a fêmea sai do fígado, migra por uma veia, bota ovos no vaso sanguíneo, empurra esses ovos que tem tipo um espinhozinho, esse ovo fura o vaso, cai dentro do seu intestino. Quando você defeca, você libera, portanto, ovos. Os ovos caem na água. Do ovo, quando eclode, quando abre, sai uma larva chamada miracídio. O miracídio procura um caramujo. Entra no caramujo, no qual ele sofre reprodução assexuada. E de cada miracídio que entra, você tem lá 5 mil, 10 mil, 30 mil larvas, chamadas cercárias, que ficam na água. São elas que penetram pela nossa pele. Pois bem, falando sobre o ciclo, o que o item nos pede? A esquistossomose é uma doença que tem no ciclo do verme que a causa um hospedeiro, animal invertebrado, pertencente ao grupo dos, letra A, artrópodos. Artrópodes não é uma mosca, galera. Não é uma aranha, não é um escorpião, sai fora. Letra B, equinodermos. Não é um pepino do mar, não é esterol do mar, não é serpente do mar, não é ali um ouriço do mar. Para tudo, galera. Não são peixes que vão transmitir, ou melhor, que serão o hospedeiro intermediário deste parasita. Não são sapos, não são pererecas, não são anfíbios. Acabei de falar, é o caramujo. E o caramujo é um cara que tem o corpo mole. Estamos falando, portanto, de um molusco. Letra E é, portanto, a nossa marcação, galera. Muito bem. Partiu questão 40. Vamos para a reta final, galera. Pois bem, a questão 40 nos diz agora o seguinte, tropa. Muito bem. Grande parte da população de baixa renda sofre com as verminoses, olha que delícia, que são doenças causadas por vermes parasitas dos sistemas digestório e cardiovascular, geralmente digestório, mas pode também cometer cardiovascular. Que condições favorecem a instalação de verminoses na população? Então, pois bem, letra A,
Verminoses estão associadas à falta de exercícios físicos. Não, para. Ninguém fez um item como esse, mas faz, gente. É assim que pega a gente boba. Peraí, deixa eu te fazer uma atividade física. Não vou correr, não vou andar, não vou nadar, não vou jogar. Pronto, vou ter verminose. Para, né, gente? E há uma alimentação não balanceada, o que reduz drasticamente a imunidade e torna o indivíduo suscetível a doenças. É fato que a vitaminoses, um quadro de desnutrição, prejudica a sua produção de anticorpos. Mas está tudo errado o restante dessa história. Item A, ele é tosco. Vamos então para o item B de bola. Verminoses frequentemente estão associadas à prática regular de uma higiene excessiva e esterilização de todos os ambientes, o que aumenta a exposição a micro-organismos e diminui a resistência do sistema imunológico a possíveis infecções. Se eu estou com uma prática regular de higiene, as coisas estão limpas. Eu não vou me expor ao verme, eu não vou me expor ao parasita. Se eu estou esterilizando as coisas, eu estou matando micro-organismos, eu estou matando vermes, larvas de vermes. Está tudo errado, galera. Item C. O item C nos diz: verminoses frequentemente estão associadas ao consumo de vegetais frescos. E água potável de qualidade. Peraí, água potável é uma água limpa. Não é uma água que vai te contaminar, galera. Tá errado. Eu vou pegar uma verminose com uma água não tratada, com uma água contaminada. Tá errado. Item D. Verminoses frequentemente estão associadas à deficiência no saneamento básico. Opa! Fezes não tratadas, não tem um sistema de coleta de esgoto. O esgoto é o rio, é o riacho, é o córrego, é o rio, é o lago, é o açude. O que inclui tratamento de água, sistema de coleta e tratamento de esgoto. População bem informada também é capaz de tomar medidas de higiene pessoal e alimentar que evitem a contaminação. É isso aí, galera. Se eu conheço um pouco mais de ciência, se eu conheço um pouco mais de biologia, eu vou ter medidas preventivas para não me contaminar. Mas as verminoses frequentemente, sim, estão associadas a uma deficiência de saneamento básico. E existem, logicamente, unidades da federação que os índices de saneamento básico ainda são muito baixos no que está previsto aí nos acordos internacionais. Letra D já é a nossa resposta. Letra E. Verminoses são condições genéticas e associadas a dietas desequilibradas. Caramba, meu pai tinha lombriga, pronto, ferrou. É genético. Eu vou ter lombriga, meu filho vai ter lombriga, minha filha vai ter lombriga. Pedi para parar, parou, galera. Vamos parar de bobagem. Questão de número 40, letra D de dado, é a nossa marcação. Está aí o nosso gabarito posto em tela. 36 item B, 37 item B, 38 item A, 39 item E, 40 item D. Pois bem, galera, esse é o Missão 93. Gabaritamos aí um total de 12 simulados, galera. É muita coisa, é muita questão de biologia. São 60 questões de biologia que trataram de toda matemática, de ecologia, de programa de saúde, de fisiologia. E você que nos acompanhou, gabaritou cada questão, assistiu cada vídeo, viu cada videoaula, leu todo o material que eu disponibilizei para quem estava no presencial, você está pronto. E mesmo você que não pegou esse material, há vasto material disponível aqui com o próprio Missão 193, disponível aí na internet. Você está pronto, porque essa equipe te capacitou. Galera, todo o sucesso do mundo para vocês. Espero mais uma vez tê-los muito ajudado. Vidas alheias e riqueza a salvar. Em breve será esse o dizer que estará na parede do teu novo emprego. Você estará aprovado no Corpo de Bombeiros Militar. Galera, beijo no coração de todos. Bom estudo, sucesso, galera. Tchau, tchau. Fui.